Eu já enviei para os irmãos a lição. Nós estamos estudando já a nova revista, Palavra Viva, eu mesmo e os outros. E ela é uma revista muito boa, diga-se de passagem, fala sobre o papel e o lugar do cristão em uma sociedade individualista. A gente tem visto isso em muitos lugares, né? Os sentimentos de individualismo, eles têm aparecido, de fato, em muitos lugares. Eu enviei para você aí as páginas da nossa lição, e você pode interagir conosco. Tem a parte está ali no computador da igreja, e você pode enviar suas perguntas, fazer os seus comentários ali no Stories aí. Como é que é o nome? Se é Stories, o que é da publicação? Faça seus comentários aí na publicação, que ele vem parar para mim, tá? Então, seja Stories, seja Messenger, qual o nome for, onde você comentar aí na página, ele vem parar aqui para mim. A gente estudou na última lição que nós somos criados por Deus. Nós vimos os aspectos dessa criação, falamos que todos fomos criados por Ele, independente de raça, tribo, língua, nação, e também independente de gênero. Fizemos uma distinção, que na Bíblia só tem dois gêneros, masculino e feminino. Também vimos que nós somos iguais no aspecto de que todos pecamos e de que todos precisamos da salvação em Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro tipo de lugar. E vimos que a diferença que nós temos é os detalhes individuais, o capricho de Deus como sendo um Pai Criador. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a verdade. Nós temos percebido que temos vivido num mundo bastante relativista, cheio de individualismos, e uma das coisas que tem sido individualizada pelo mundo é o conceito de verdade. As pessoas acreditam que cada um tem a sua própria verdade. Nós ouvimos falar isso até mesmo em áreas que nós nem imaginávamos. Eu lembro que quando eu gostava, faz tempo já que eu não assisto, mas eu gostava de assistir lá o The Voice no começo, esses realities musicais. Eu lembro que não eram poucos os jurados que falavam das pessoas que chegavam lá e cantavam: esse aí apresentou a sua verdade, aquele ali apresentou a sua verdade. Será que nós temos, cada um de nós, uma verdade? Nós temos cada um um conceito, nós temos cada um um pensamento, nós temos cada um uma ótica, uma maneira de ver. Mas isso faz com que nós tenhamos uma verdade absoluta em nós? Aí na revista, você vai ver logo de início aí o texto que nós vamos usar como base, que é a primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Os versículos 3 a 8, onde Paulo expõe uma verdade. Você provavelmente vai estar aí na sua tela para você ver, senão você tem na revista também. 1 aos Coríntios, capítulo 15, dos versos 3 a 8, Paulo diz o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então Paulo está dizendo uma realidade sobre a ressurreição de Cristo. Todo o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios é um compêndio do apóstolo Paulo ensinando a igreja sobre a ressurreição. E esse texto nós vamos usar como base para a gente falar sobre a verdade. Tem um slide que vai passar aí para você, que a título de introdução, que faz uma declaração. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Aquilo que é verdade para você não pode ser verdade para mim. Você está prestando atenção nessa declaração? Então, eu acredito que muitos de nós já ouvimos isso em algum lugar. Cada um tem a sua verdade, você tem a sua, eu tenho a minha. A relativização da verdade é um dos traços mais marcantes da sociedade pós-moderna, e também é um dos princípios
ou um dos principais indicadores da individualização da sociedade. Ou seja, cada um agora advoga para si que é detentor da sua verdade, no sentido de que ninguém mais pode questionar os seus pensamentos, ninguém mais pode questionar as suas inclinações, porque ao fazer isso, a pessoa está tentando impor uma verdade que não é a verdade dele. As pessoas estão confundindo a ótica da realidade vigente com aquilo que de fato é verdade. E a gente vai perceber que isso é um pouco diferente, a realidade vigente, aquilo que nós podemos observar, daquilo que é verdade. O que pode ser mais individualista do que cada um ter a sua própria verdade? Não tem nada mais individualizado que isso. Não mexe comigo, eu sou o que eu quiser ser. Eu leio o mundo da maneira como eu quero ler, e isso é verdade. Então, nós temos uma percepção muito distorcida daquilo que é o mundo. E aí a gente vê isso muito bem praticado, muito bem ilustrado na nossa sociedade, onde as pessoas querem viver da forma como elas querem, mas de fato elas querem que toda a sociedade se dobre às suas verdades. Aí você vê a questão de gênero. Se eu não me engano, eu li um estudo no final do ano passado, que aqui no Brasil foram identificados mais de 60 gêneros diferentes, matéria de mistura. Ou seja, a pessoa é uma coisa com inclinação a outra, mas pensando que é outra, que ama outra coisa. E assim eles vão fazendo ali as suas equações, ou seja, do masculino e feminino criado por Deus, agora as pessoas querem inventar novidades. Você vê isso também muito bem manifesto quando você vai discutir algum tipo de pensamento. Quando os argumentos cessam, as pessoas não têm mais argumentos, eles sentam em cima da métrica. Essa aqui é a minha verdade. Ninguém pode mexer com a minha verdade. Você vê as pessoas tentando distorcer coisas que até ontem eram situações muito claras. Por exemplo, quando começa a vida? A vida começa na concepção, sempre começou na concepção. Não foi ontem que ela começou da concepção. Mas você vê os abortistas dizendo, essa é a minha verdade. Interessante que todo mundo que é abortista já nasceu. Perceba isso, não tem nenhum abortista que não nasceu. Precisou que alguém cresce numa mentira na perspectiva dele para que ele pudesse ter a sua verdade hoje. E você vai vendo o mundo assim, em aspectos, irmãos, que são até assustadores, como, por exemplo, a tentativa de legalização da pedofilia, onde diz que isso é uma inclinação do coração da pessoa, que isso, na verdade, pode ser até benéfico para uma criança. Olha o absurdo. E eles dizem, essa é a minha verdade. Então, quando a gente observa isso, a gente precisa pensar, será que de fato cada um tem a sua verdade? Será que a verdade é algo tão subjetivo assim? Algo que não possa ser mensurado? Algo que as pessoas não têm uma métrica para de fato medir? Então, o primeiro aspecto que nós vamos ver na nossa lição é se a verdade é relativa. Ela é de fato relativa? Está passando uma imagem aí para vocês. A verdade é relativa? Eu vou acompanhar aqui na lição, você pode acompanhar aí também na sua casa. Diz o seguinte aqui, a nossa revista. Aqueles que defendem que a verdade é relativa gostam de chamar a atenção para as discordâncias entre as pessoas, como se a mera existência dessas discordâncias provasse que não existe uma verdade objetiva e que as duas pessoas estão certas, cada uma com a sua própria verdade. Percebam, olha só, então os advogados de múltiplas verdades dizem que se duas pessoas pensam diferentes, logo há duas verdades. Não, a verdade continua sendo uma. Pode ser que uma delas esteja na verdade e outra não, ou pode ser até mesmo que as duas não creiam na verdade. Quem não lembra daquele desenho que as pessoas fazem, ou uma ilustração, onde tem o número 6 desenhado no chão? E quem está do lado de lá vê como 9, quem está do lado de cá vê como 6. E aí vem aquela pergunta, aquela frase de impacto. A verdade é relativa. É relativa até que você não tenha que comprar alguma coisa de R$9. Porque se você tiver que comprar alguma coisa de R$9, o que vê 6 vai faltar 3. É simples assim. Então ela não é relativa, não depende do seu ponto de vista. A verdade ela é absoluta.
Você pode até, pela ótica da realidade, ser confundido no momento, mas um número ou é 6 ou é 9, senão ele muda toda uma equação. Não tem como ele ser as duas coisas. Não há essa possibilidade de nós termos duas realidades, ou melhor, duas verdades. O fato de que duas pessoas têm opiniões diferentes sobre um determinado assunto não significa necessariamente que as duas estão certas. Eu lembro uma vez que eu conversava com uma jovem e nós falávamos das Escrituras e a pessoa tinha um pensamento e eu, olha, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Aí a pessoa me falou assim, pastor, mas essa é a sua verdade, não é a minha verdade. Eu falei, bom, então vamos lá. Você crê na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, regra de fé? Não, pastor, eu creio. Eu falei, então é o seguinte, pode ser que nós dois estejamos errados nessa interpretação, mas nós dois não vamos estar certos. E a Bíblia não tem uma verdade para mim e uma verdade para você, ela tem uma única verdade. Eu posso compreendê-la ou não, tal qual um remédio. Você vai comprar um remédio em qualquer lugar, existe uma bula que define para você como você tem que usar esse remédio, né? E você pode usar de qualquer jeito? Não, a minha verdade é que eu vou tomar toda a caixa de uma vez, vai morrer. Existe uma maneira de usar o remédio. Quem define a maneira? Quem fez o remédio. Teve muita gente estudando para isso. Quem define a maneira do homem viver e aquilo que é verdade para o homem é o Criador do próprio homem. Imagine que a pessoa A afirme que o mundo é plano e a pessoa B afirme que o mundo é cúbico. Se bem que hoje nós estamos na discussão de novo da tal da terra plana, né? Eu achei que era brincadeira, irmãos. Eu fui ver alguns sites, o povo está defendendo isso com unhas e dentes e tentando arrumar argumento teológico para defender isso. E o pior, irmãos, ainda jogou a pecha de defensores da terra plana para o povo evangélico. Então, tem muita gente que fala, você é evangélico? Não acredito que você acha que a terra é plana. Eu sou evangélico, sou cristão e não acredito que a terra é plana. Mas se um achar que a terra é plana e outro achar que a terra é cúbica, nós vamos mudar a forma da terra? Os dois estão errados. Os dois estão errados. Independente do seu ponto de vista, independente da sua percepção, os dois estão errados. Nesse caso, a verdade é objetiva, isso é, existe fora da nossa mente e não depende da nossa preferência e do nosso desejo humano. A verdade não é uma subjetividade, ela é objetiva, ela existe, está lá, bem claro. A verdade independe dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos não podem alterar a verdade. O que eu sinto acerca de uma situação é simplesmente o que eu sinto. Não é a manifestação clara daquela situação. Podemos divergir em nossa avaliação do que é verdadeiro, mas isso não vai afetar a realidade. A revista propõe aqui uma discussão filosófica que eu achei bastante interessante. Você vai estar aí logo na primeira página que eu te mandei, que tem o número 2 bem grande em cima. Você vai ter essa discussão teológica, vai ter um slide aí que vai passar para você agora, falando desses filósofos. Na Grécia Antiga, um filósofo chamado Protágoras concluiu que a verdade é relativa. Olha só, então, a verdade filosófica de Protágoras é que não existe uma verdade que seja absoluta. Discordando dele, Platão escreve um livro, Teeteto, alguém já pode ter até lido esse livro, em que ele descreve um diálogo imaginário entre Protágoras e Sócrates. Então, veja bem, o Protágoras dizia o seguinte, não existe uma verdade, verdade é relativa. Platão ouviu essa questão, discutindo com ele, propôs imaginariamente uma discussão entre o Protágoras e o Sócrates, que os dois têm uma visão bastante diferente. Então, o diálogo que a gente vai ler agora, ele foi elaborado lá por Platão. Nesse caso, a verdade é objetiva e não depende da preferência ou do desejo humano. Nossos sentimentos não podem alterar a verdade, perceba nisso. Então, vejamos lá como Platão refuta a ideia do Protágoras. Diz assim, no caso, Sócrates: então você crê que a opinião de cada homem é tão boa como a de qualquer outra pessoa? Protágoras responde, sim, isso é correto. Sócrates mais uma vez pergunta,
Como você ganha a vida? E Protágoras responde: eu sou professor. Então, Sócrates responde o seguinte: acho isso meio confuso. Você admite que ganha dinheiro ensinando, mas eu não consigo imaginar que você possa ensinar alguém. Afinal, você admite que a opinião de cada pessoa é tão boa quanto a de qualquer outra. Isso significa que o que os seus alunos creem é tão bom como qualquer coisa que você possa lhe ensinar. Uma vez que eles aprendam que cada pessoa é a medida de todas as coisas e que razão teria para pagar por futuras aulas? Como será possível ensiná-los tão logo aprendam que as opiniões deles são tão verdadeiras quanto as do seu professor? Você consegue perceber como a resposta socrática aqui destrói, inclusive, alguns pensamentos da educação dos nossos dias? De que a opinião do aluno é tão importante quanto a do professor? O aluno vai para a escola para construir o conhecimento junto com o professor? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E Sócrates mostra o quanto isso é falível. Se a verdade do aluno é tão importante quanto a do professor, o professor não tem razão de ser, ele não tem o que ensinar. Porque a verdade do aluno tem o mesmo peso da verdade do professor. Não importa o quanto o professor saiba. E aqui ele continua no diálogo, né? É bom a gente observar como isso tem influenciado também os pensamentos do nosso dia. E como a refutação não é de hoje. Perceba. A ideia, quem estava refutando Protágoras era Platão, usando o pensamento de Sócrates. Nós estamos falando de filosofia. Anos e anos e anos atrás. Só que a gente percebe que essa percepção hoje da filosofia, de que há várias verdades, tem influenciado o mundo em vários aspectos. Como eu falei, a educação fica aqui muito bem clara, onde os alunos entram para tentar construir um ensino juntamente com o professor. Olha, isso não é realidade. O aluno entra para aprender aquilo que o professor tem para ensinar. Eu tenho duas filhas, uma com 7 e outra com 15 anos, né? Até a de 7 fica maravilhada, como ela está no 3º ano, e a irmã dela de 15 está no 2º, mas a outra está no 3º do 1º grau e a outra está no 2º do 2º grau. A pequena chega a dizer assim: como eu sou mais inteligente do que você, eu estou no 3º ano. Isso é a ótica dela infantil. É uma realidade? As duas têm o mesmo nível de conhecimento? Não tem. Então, a verdade se sobrepõe à ótica da realidade vigente. A pequena não pode dizer que tem a mesma quantidade de conteúdo, de conhecimento que a outra, simplesmente porque na cadeia educativa, na contagem das séries, ela está na 3ª série do período que ela frequenta, e a outra está na 2ª série de um outro período, de um período superior. Então, essa percepção, ela precisa ser bem clara para nós. Um professor, ele está acima do aluno. Ele estudou, ele se capacitou para estar lá exatamente para ensinar o aluno a chegar lá. Então, o aluno não é um construtor do conhecimento do professor. Ainda que no ato de lecionar, o professor cresça, o professor vai aprender mais. Eu acredito que a melhor maneira de aprender é ensinar. Todas as vezes que eu tenho que dar alguma aula, eu aprendo muito mais do que se eu estivesse apenas lendo. Mas o pensamento modernista, ou melhor, pós-modernista, tem advogado a causa de que a verdade de um é tão importante quanto a verdade de outro. Seguindo aqui na nossa lição, uma outra... Tem uma pergunta? Vamos lá, qual que é a pergunta? Quer levar o microfone aí? Deixa eu pegar aqui. Tem um microfone branco ali, pega ali para a mamãe, filha. Microfone. Obrigado, Lucas. Vamos lá para a pergunta. O Amadeu está perguntando assim, eu vou ler, tá? A verdade que as Escrituras relatam, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se diz respeito ou se preocupam com a compreensão da ciência e do que foi alcançado pelas minuciosas e longas jornadas de estudos das diversas áreas, ou no que se diz respeito ao caráter e vida cristã na sua integridade,
coloque entre parênteses, área espiritual. Não que neste caso estou querendo criar uma dicotomia entre o espiritual ou científico. A gente vai responder isso aqui mais para frente. Você vai perceber que na outra página da revista a gente vai inclusive usar o texto de João 14,6. Mas só para a gente adiantar, não existe nada que seja neutro. Não existe nenhum pensamento que seja neutro. Outro aspecto, a ciência, ela trabalha com matéria criada. A ciência não está inventando, a ciência está estudando a obra do Criador. A verdade objetiva de que Jesus, juntamente com o Pai e o Espírito, criaram todas as coisas, não é contraditória à realidade que a ciência tem estudado. Agora, nem tudo aquilo que a ciência advoga ser verdade é de fato verdade. Nós temos casos aí, por exemplo, como a questão da datação da própria Terra. Esses dias eu estava assistindo o Discovery Channel, lá estava falando de uns tubarões. Esse tubarão aqui tem 150 e não sei o que lá, milhões de anos. De onde o cara tirou isso? O cara tirou isso da imaginação dele. Todos os testes são subjetivos. Mas aí nós entramos num conceito que se chama construto. O que é o construto? Quando várias pessoas dizem a mesma coisa, ainda que não tenham um fundamento sólido para aquela coisa vai se tornando verdade. Então, a verdade bíblica, ela não se contrapõe à realidade da descoberta científica. Pelo contrário, a verdade bíblica baliza, fundamenta a obra científica, porque a obra científica trabalha com capital emprestado. Qual que é o capital emprestado da obra científica? A obra criada. Então, os remédios são descobertos das plantas que Deus criou. Os elementos que nós vemos hoje na Terra, os metais, a própria junção de metais. Então, o que o homem fez? Deus deu capacidade a esse homem, para que esse homem estudasse e explorasse, inclusive como parte do mandato cultural que Deus deu lá no Gênesis, a própria criação. As coisas, elas não se desvinculam. O grande problema hoje é que há um embate entre a fé e a ciência, de maneira que para muitas pessoas, mesmo dizendo que creem em Deus, acabam crendo na palavra final da ciência e fazem da ciência um Deus. Ou seja, a ciência começa a ser a métrica da fé. Nós vemos isso agora aí nessa questão da pandemia. Até eu li um artigo muito bom de Braulia Ribeiro. Leia o artigo, está na minha página lá do Facebook. Um artigo excelente da Braulia Ribeiro, respondendo o pastor famoso Ed René Kivitz, lá da IBAB, onde ele fala, não, nós precisamos ouvir a voz da ciência. A Braulia Ribeiro mostra que não é bem assim, não. A ciência não é a última palavra. E a ciência também não é neutra. E a ciência também não é Deus. É só a gente perceber que muitas descobertas vêm sendo redescobertas, vêm sendo repensadas e vêm sendo caminhando, porque o homem está aprendendo cada vez mais. A ideia de que a ciência tem a voz, uma verdade particular e as outras verdades são subjetivas, não é uma ideia real. Mas a gente vai aprofundar isso aqui, Amadeu, um pouquinho mais para frente, quando a gente for estudar ali de fato, ali na próxima página, a questão de Jesus ser essa verdade objetiva, inclusive a ótica pela qual nós estudamos as outras verdades, tá ok? Se eu não tratar disso mais para frente, você chama aí de novo, a gente volta para o assunto, e que pode ser que eu me perca, que esqueça, né? E a gente volta para lá, mas eu espero ter explicado por aqui. Então, a questão das descobertas científicas não fazem dela uma verdade absoluta que se sobreponha à verdade da fé. Tudo na vida é feito por fé, tudo. Não há um cientista que não faça ciência por fé. Quando ele diz assim, eu estou entrando no meu laboratório e eu coloco a minha fé lá do lado de fora, ele já está dizendo o que ele crê de Deus e o que ele crê da ciência. Ele está dizendo, aquilo que eu chamo de fé é apenas um lugar emocional que eu visito de tempos em tempos, porque eu de fato creio nas descobertas que eu vou fazer aqui dentro. Isso aqui para mim é verdade, é Deus. Isso é uma questão de fé. Então não há neutralidade nesse aspecto, tá bom? Caminhamos. Né? Eu perguntando para a Patrícia se respondeu, tenho que perguntar para o Amadeu, né? Se respondeu. Mais para frente a gente caminha aí, Amadeu. Então, só voltando lá para a questão lá de Platão, na resposta dele a Protágoras, inclusive o pessoal que está aqui, nós estamos aqui em 13, tá, irmãos? É a equipe que está trabalhando aqui com transmissão, som e banda, tá bom?
Se tiverem perguntas, podem fazer também, tá? Vamos lá. Em outra objeção, Platão mostra que a doutrina de que o homem é a medida de todas as coisas poderia parecer plausível até que alguém a submetesse ao teste da experiência. Perceba isso. Enquanto se limitarem ao que parece ser verdade no presente, as pessoas jamais verão o que está errado com sua opinião. Então, enquanto a pessoa olha para aquele momento ali só para ela e ela olha para o próprio umbigo e ela tem a vida dela como a própria métrica, então o que vale é o que eu penso. Não importa o que o outro pensa, ou não importa que haja uma verdade absoluta. O que vale é a minha única própria verdade. Então, tudo que é necessário é aguardar o tempo suficiente para que o teste da experiência deixe claro que algumas crenças são falsas. Impossível lermos isso sem lembrarmos do teste de Gamaliel, Atos 5, 38 e 39. Lembra disso? Quando Gamaliel falou, não vamos nos colocar lutando contra os cristãos. Porque se os cristãos forem de fato advindos da parte de Deus, se a gente for lutar contra eles, a gente vai ser pego lutando contra Deus. Então, deixa Deus dar conta disso. É um teste muito interessante. É o tempo que vai dizer. Deus está trabalhando nesses aspectos. Por exemplo, considere o seguidor de Protágoras que precisa de conselho médico. Presta muita atenção nisso. Então, ele precisa de conselho médico, mas presume que, no que diz respeito a doenças, cada homem é a medida de todas as coisas. Assim, ele seleciona como seu médico alguém que não se formou na faculdade, mas que cobra honorários bem mais em conta do que os médicos que se formaram. Ele usa aqui o aspecto médico de verdade. Eu não gosto muito desse tema médico de verdade, porque para mim também é subjetivo. Tá? Não é necessariamente a faculdade que te forma um médico. A faculdade te dá conhecimento de medicina, mas ela não forma. Tem muita gente que passou pela faculdade de medicina aí, que você vai lá, ele pode ser qualquer outro tipo de profissional, menos médico. Então, eu quero tirar aqui o aspecto do médico de verdade. No momento em que o diagnóstico é dado, a receita é preenchida e o tratamento é prescrito, não há motivo para rejeitar a opinião, já que todas são iguais. Porém, espere o tempo suficiente e você verá que o mau conselho médico trará as suas provas. Ou seja, por mais que você acredite em uma realidade subjetiva, o tempo se imporá, a verdade aparecerá. Sabe aquelas curas milagrosas que são propostas por vários remédios, por várias coisas colocadas aí na sociedade? Então, existe uma verdade que é objetiva. E outro detalhe, essa verdade, ela não advém da ciência em si. Ela é uma descoberta feita das coisas que Deus criou. Então, não é a ciência que gerou a verdade estava lá. A ciência descobriu a verdade. Ela descobriu que aquele elemento associado àquele outro elemento, ele seria benéfico para essa causa ou para aquela outra causa. Não é uma criação, é uma descoberta. Isso para a gente precisa ficar bem claro. Em outro argumento, tem mais alguma pergunta? Não. Em outro argumento, Platão mostra a natureza logicamente autofrustrante da posição de Protágoras. Se Protágoras crê que a crença de cada pessoa é verdadeira, segue-se que cada cidadão de Atenas que creia que a teoria de Protágoras é falsa, ele está correto. Olha só. Então, se você crê que todo mundo tem a sua própria verdade e alguém crê que essa afirmativa sua é uma mentira, a pessoa está correta. É uma realidade autofrustrante. A sua própria declaração te derruba. E detalhe, irmãos, se existem, presta atenção nisso, se existem muitas verdades, então não existe verdade nenhuma. Se a métrica da verdade é a subjetividade humana, então nós não temos verdade. E aqui eu falo para os crentes também. Às vezes você vai falar com um crente, ele fala, pastor, mas será, meu irmão, será que é isso? Irmão, tem a Bíblia, irmão. A Bíblia é verdade para mim e para você. Mas não sei não. Será que só a Bíblia? Irmão, se a Bíblia não é verdade, então é o seguinte, você passou a ser Deus, você assumiu o trono. Se o que vale para você é a sua palavra, o seu sentimento, as suas emoções, aquilo que dá na sua telha, você tem o próprio Deus e o Deus é você. Você entende isso?
E vou dizer mais, é um Deus falso que vai te levar para o inferno. Porque por mais que você queira que ele seja uma realidade, ele não é de fato uma verdade objetiva, por assim dizer. A essa altura, talvez você esteja pensando, o que toda essa coisa de verdade de Platão tem a ver comigo? Isso nos ajuda a entender alguns importantes ensinamentos bíblicos e a compreender por que eles não podem ser deixados de lado por causa das alegações pós-modernistas de que a verdade é relativa. Hoje esse aspecto da verdade relativa tem entrado na igreja, irmãos. Nós temos visto cristãos que se dizem feministas, cristãos que se dizem machistas, cristãos que se dizem de direita, cristãos que se dizem de esquerda. Ora, se você é cristão, você não precisa de mais nenhuma pecha, não. Você é cristão. Se você é cristão assim ou cristão assado, já é uma distorção da sua fé cristã. Por que acontece isso? Por conta do relativismo, da ideia pós-moderna de que eu posso associar o meu cristianismo a qualquer outra coisa e ele continua sendo verdade. Cristianismo é verdade por si. Na era religiosa, há uma das principais aplicações da ideia da verdade relativa é na defesa do relativismo. Olha esse slide que vai passar aí para vocês. Vê quantos símbolos religiosos você vai ver aí. Todas as religiões são verdadeiras, irmãos? Todas as religiões são iguais? Isso é uma declaração. Todas as religiões são iguais, cada uma tem a sua verdade. O que importa é seguir com fé. Isso é uma afirmação verdadeira? Eu tenho visto muito cristão abraçando isso. Não, pastor, porque religião é apenas aquele negócio de religar a Deus. Cada um tem a sua maneira de ver a Deus. Irmão, cada um pode ter a sua maneira de ver a Deus, mas existe a certa, que foi o próprio Deus quem estipulou. Afirmações desse tipo têm servido como alavanca para impulsionar o ecumenismo, por exemplo. Onde faz um culto, onde tem romanistas, evangélicos, umbandistas, kardecistas. Espera aí, irmãos, estão cultuando aqui Deus. Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Porque se você de fato acredita nisso, você precisa se converter. Estou sendo bastante objetivo aqui. Se você acredita que todos os caminhos levam a Deus, você precisa de conversão urgentemente, porque o ensino bíblico é que as religiões não são iguais, que não há verdade em todos os caminhos e que nem todos os caminhos levam a Deus. E aqui eu volto para aquele texto que eu falei, que o Amadeu usou inclusive na pergunta, João 14,6, Jesus afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não se coloca como um caminho, uma verdade no meio de muitas verdades, ou uma forma de vida em meio a outras possibilidades de vida. Ele é absoluto aqui. Ah, pastor, mas isso é relativo. É porque você tem a sua verdade que é diferente da verdade das Escrituras. Lembra o que foi dito anteriormente à experiência? Sobre a questão do tempo da experiência? O mundo vai acabar uma hora. Você vai morrer, eu vou morrer. Se o Senhor Jesus não voltar antes, uma hora Ele vai nos buscar. Você pode crer no que você quiser crer nessa vida aqui. Mas no final, uma única realidade irá se impor. Não tem vários céus diferentes, vários infernos diferentes, lugares intermediários diferentes. Existe um céu, um inferno e nenhum lugar intermediário. Se você de fato crer nisso, a experiência do tempo vai te mostrar que você está errado, da pior maneira. Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E aqui eu voltando para o aspecto lá daquilo que o Amadeu tinha perguntado com respeito à ciência, é pela ótica de Cristo que nós fazemos ciência. É pela ótica de Cristo que nós aprendemos português, matemática, geografia, física, química, biologia. É pela ótica de Cristo. É pela nossa percepção de fé que nós levantamos na segunda-feira para ir trabalhar. E isso é importante para nós. Porque esse é o único caminho, essa é a verdade, essa é a vida. E é através deste caminho que eu devo caminhar. É através dessa verdade que eu devo me direcionar. E é através dessa vida que eu devo viver a minha própria vida. Você entende como a ciência ela não está de fato desvinculada da fé?
O que nós temos é que cada um aplica o seu estilo de fé à ideia de ciência, porque não existe nada neutro. Não existe escola neutra, não existe debate neutro, não existe discussão neutra. Daí, inclusive, vêm as ideias errôneas. Pastor, nós não podemos misturar fé com política. Ora, política é fé. O político que está lá no poder, seja ele de qual linha for, ele vai governar de acordo com a sua fé. O fato dele advogar, crer, não, nós não temos uma religião, então eu vou governar sem religião, isso é fé. E quando você fala isso, você está dizendo literalmente aquilo que acabamos de dizer. O cristianismo e todas as outras religiões são tudo igual. É apenas uma escolha pessoal. Eu vou governar pela racionalidade que está acima disso. Isso é fé, irmãos. Quando alguém diz assim, a minha fé não é racional, ela é apenas um ambiente de escolha, ele está dizendo que ele crê. Ele crê na sua própria racionalidade. É uma definição. Então não existe a ideia de neutralidade na ciência, na política, no ensino, na escola. Eu dou aula em um seminário. E eu sou reformado, e os irmãos lá do seminário são de uma linha neopentecostal. Então todas as vezes que eu vou dar aula, eu tenho a liberdade de cátedra, então eu dou a minha aula, eu que faço o meu material, e mesmo em materiais que são usados pelo seminário, eu tenho a liberdade de cátedra. Diga-se de passagem, o material que o seminário usa é muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Mas quando eu vou dar a minha aula, eu falo daquilo que eu creio. E muitas vezes eu falo para os irmãos, eu não tenho como desvincular o que eu creio do ensino que eu estou dando. Porque o ensino que eu estou dando foi recebido pela ótica do que eu creio. E eu creio porque eu acredito que está nas Escrituras. E falo isso para os meus alunos. Não se convençam porque eu estou dizendo. Se convençam pelas Escrituras. Porque se você se convencer pelo que eu estou dizendo, alguém mais inteligente que eu, e não são poucos, milhões e milhões, vai te convencer. E outros mais inteligentes do que o outro vão te convencer. Agora, se você de fato se convencer pela verdade objetiva das Escrituras, não há quem tire isso de você. Então a ideia de que cada um tem uma verdade, ela não se aplica em nenhuma área. Seguindo a nossa lição, espero ter respondido, Amadeu, agora a pergunta ali. Eu quero que você preste atenção nessa parte aqui, que eu considero ela muito interessante. Um teólogo conta a experiência de um dos seus alunos. Há mais ou menos 20 anos, aqui é o teólogo falando, eu lecionava introdução à filosofia em uma grande universidade do Centro-Sul norte-americano. Um dos meus alunos novatos, estava impossibilitado de ir para casa para o fim de semana, de modo que ele permaneceu na cidade e foi a uma igreja no domingo de manhã. Da maneira como o estudante relatou o evento, a tese do sermão do pastor foi: todas as crenças religiosas são verdadeiras. Sem querer provocar confrontação com o pastor, o estudante tentou sair da igreja sem ser notado, mas não conseguiu. Querendo demonstrar a tolerância de sua mente aberta, o pastor insistiu que o estudante compartilhasse um pouco sobre as suas próprias crenças. Finalmente, o aluno tomou fôlego, submeteu-se à insistência do pastor e disse: já que tenho de dizer no que eu creio, aqui está. O Senhor, com todo respeito, suponha que... Ele fala: Senhor, com todo respeito, suponha que uma das minhas crenças seja a de que o Senhor irá para o inferno. Irado, diante do comentário do estudante, o ministro defensor do relativismo respondeu: bem, creio que cometi um erro. Todas as crenças religiosas são verdadeiras, menos a sua. Ou seja, as pessoas medem a métrica da verdade por aquilo que eles querem. O aluno falou: não, eu acredito que o senhor está falando uma heresia, e você vai para o inferno. Aí o professor na hora falou: não, isso aí não é verdade não. Então, tudo é verdade, menos aquilo que você pensa. Olha só como isso é importante para nós. Certamente essa resposta foi logicamente incoerente com a tese do seu sermão. Ele não tinha acabado de dizer que toda verdade é uma verdade. Então, se a pessoa que cria diferente dele agora deixou de ser verdade. E, geralmente, os que advogam a tolerância são os mais intolerantes. Vai para a sua internet e vê aí a galera da tolerância.
A galera que pede tolerância. Eu vi uma agora, essa semana aí, que fizeram um desenho com a imagem do novo ministro lá, associando ela ao Frankenstein. É o mesmo pessoal que reclama quando faz qualquer caricatura com um artista, com alguém famoso. Espera aí. Então, quando é com alguém que você não gosta, vale, pode fazer, tá legal. Irmãos, você precisa perceber isso nesse ambiente, porque senão a igreja acaba abraçando um discurso muito simplista e muito com falta de instrução ética e de instrução, inclusive, cognitiva. A gente acaba engolindo esses discursos que estão prontos aí da sociedade e que a gente começa a achar que está certo e não está não, irmãos. A gente precisa pensar aqui, biblicamente a gente precisa pensar. E a Bíblia se aplica a todas as áreas da vida. Então, esses que advogam a tolerância são os mais intolerantes. Esse pastor aqui, que advogava a tolerância, quando o aluno falou, não, eu acho que você vai para o inferno mesmo. Ele, não, sua resposta está errada. Quando alguém diz que todas as crenças religiosas são verdadeiras, e então afirma que há pelo menos uma crença religiosa falsa, ele está se contradizendo. E a gente vê isso no mundo inteiro. As pessoas falam bem das religiões. Eles, inclusive, estão distorcendo. Eles estão distorcendo a realidade. Você vê as pessoas falando bem de um Islã radical e demonizando os cristãos que não estão batendo em ninguém, não estão matando ninguém, que simplesmente falam, isso aí que você está fazendo é pecado. Ah, não pode, é radical, é discurso de ódio. E a crentaiada está caindo nisso. Não, pastor, a gente não pode falar sobre isso, que é discurso de ódio. Para, irmão. O que você ia dizer do discurso de Jesus, de João Batista? Raça de víboras. Era discurso do quê? O que a gente ia dizer do discurso de Pedro? Estou pregando Jesus que vocês mataram. O que a gente ia dizer do discurso do autor de Hebreus? Eu queria dar comida pesada para vocês, mas vocês são tudo crianças, vocês não desenvolveram, vocês são infantis. O que a gente ia dizer do discurso de Paulo em Romanos? Deus os entregou aos seus próprias concupiscências. Para com isso, irmãos. Nós temos visto um povo perseguido desde que o mundo, é o povo cristão, viu? É o povo cristão. Aí não vem com aquele exemplo das cruzadas. Ah, porque as cruzadas, aqueles que estavam nas cruzadas não eram de fato cristãos. Eles se advogavam, dizendo que era cristão naquele momento histórico. E aconteceu atrocidades, eles brigaram com outro povo que também é assim. A gente vê esse discurso de tolerância não se sustentando. E é importante que a igreja tenha essa visão. Então, aqui como nós falamos aqui, quando alguém diz que todas as crenças religiosas são verdadeiras e uma delas é falsa, ele está se contradizendo. É exatamente isso que acontece hoje. Os tolerantes defensores do ecumenismo alegam que todas as religiões são verdadeiras, mas quando você defende o cristianismo bíblico e diz que não é ecumênico, eles dizem que você está errado. Se você vem fazer culto comigo, você está certo. Se você não quer fazer o culto comigo, você está errado. Essa é a visão de hoje. O caminho é um só. O Salvador é um só. Deus é um só. A verdade é uma só. Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um só. Nós não temos um plano B, uma opção B. O fato dos relativistas da pós-modernidade não acreditarem nisso, não vai mudar a realidade. Tá ok? Então aqui a gente viu, nesse primeiro tópico aqui, o aspecto da verdade, se ela é relativa ou não. Ela não é relativa. A verdade é absoluta. Ainda que todos pensem de forma diferente, existe uma verdade absoluta. Então agora, nesse segundo tópico, vai passar um slide aí para você, nós vamos ver que a verdade objetiva... Nós vamos ver a verdade objetiva na Escritura e na vida diária. Há uma verdade que é objetiva. A gente vai ver isso na Bíblia e também no dia a dia. Além das afirmações feitas no fim da divisão anterior, você consegue encontrar afirmações que os autores das Escrituras claramente consideram como verdades objetivas. Olha só. A gente já fez algumas afirmações aqui. Você consegue ver na Bíblia autores bíblicos das Escrituras apresentando verdades objetivas? Vamos lá, um exemplo.
Um exemplo seria o resumo do evangelho feito por Paulo, 1 Coríntios 15, versos 3 a 8, que a gente leu aqui. Paulo faz um resumo do evangelho. Ó, eu entrego para vocês o que eu recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, a 12, depois por mais de 500 irmãos, de uma só vez, alguns naquela... Então, Paulo está escrevendo no tempo e no espaço, tá, irmãos? Tem gente que lê isso daqui, acredita que tem gente viva até hoje, daqueles que viram Jesus. Já ouvi pessoas falando, pastor, tem uns que vivem até hoje. Não, irmão, faz 2000 anos, já morreram. Tá? Então, Paulo está escrevendo aqui no tempo e no espaço, dizendo que daquele tempo de Paulo, alguns que viam estavam vivos, e depois, por fim, apareceu aos 12 e também ao apóstolo Paulo. Vamos lá, mais uma pergunta. Tem que ligar aí. É o tombo, né? Vamos pegar outro. O Will está perguntando assim, a cultura judaico-cristã influenciou todo o conceito de certo e errado dos países do Ocidente, ou estou enganado? Will, eu tenho uma dificuldade em lidar com o aspecto de cultura judaico-cristã. Não porque eu não gosto do termo, é que eu acho que esse termo ele foi cunhado, ou pelo menos foi apropriado, para dizer que é uma cultura à parte da realidade. Mas como influenciou no conceito de... Patrícia, influenciou no conceito de certo e errado. Sim, eu acredito que, de fato, a cultura judaico-cristã, ela apresenta o conceito de certo e errado. A Bíblia é a mãe da ética. Tem muita gente que advoga com respeito à ética, mas não entende o que é ética. A ética é o que ele pensa, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia é a mãe da ética. Então, o conceito judaico-cristão, como eu falei, eu tenho dificuldade um pouco com esse termo, porque eu acho que ele está sendo, inclusive, até quase que depreciativo, porque eles estão querendo prender. Não, o que vocês estão pensando só serve para o judeu, só serve para o cristão do primeiro século. E não é isso. Mas o conceito das escrituras influenciou o pensamento de certo, de errado, influenciou a política. A gente vê, por exemplo, lá na Holanda, Abraham Kuyper, a gente vê Calvino mudando Genebra, a gente vê muitas coisas que são hoje dos direitos humanos, da economia, que estão fundamentadas nas escrituras. Então, de fato, o conceito, eu vou usar o conceito bíblico. O conceito bíblico tem moldado a ideia de certo e errado. Diga-se de passagem, a ideia de certo e errado advém porque é o certo. Se não houvesse o certo, você não tinha ideia do errado. Se tudo fosse certo, não tinha erro. Por que Paulo diz que a lei é boa? Lembra disso, quando Paulo afirma lá? A lei é boa, ela me mata, mas é boa. Mas por que ela é boa, mesmo me matando? Ela é boa porque ela mostra o meu erro. Quando Deus estabelece, isso é correto, isso é correto, isso é correto, isso é correto, de maneira objetiva, automaticamente tudo aquilo que está fora daquela objetividade é um erro. Então, as escrituras, elas de fato têm moldado, ainda que as pessoas não queiram, elas têm moldado o conceito de certo e errado. Hoje nós vemos uma luta contra isso. Por exemplo, no aspecto da causa abortista. A causa abortista diz que a questão da concepção é uma questão de fé. Interessante como eles advogam que a ciência é a mestra da definição. A ciência diz que a vida começa na fecundação. Ah, pastor, mas são com 3 meses. Só chega 3 meses porque fecundou. Você só está vivo hoje aí porque fecundou. Ponto, simples assim. Então, a partir da fecundação é vida. Ah, mas não tem coração, não tem braço. Exato, mas ela vai se formando. Coração, braço. Depois que você nascer, vai crescer cabelo. Depois vai cair, que é o meu caso. E assim vai. Tudo começa no dia 1, no minuto 1, no segundo 1, naquele exato momento da fecundação. Mas as pessoas estão querendo tirar esse aspecto para dizer que isso é uma questão de fé. Não é uma questão de fé. Bora lá. Biologia, ciência, simples, né? Para aqueles que acreditam que a ciência tem a última palavra, então acreditem nisso. É o que eu falo da sua auto-verdade que se estrangula. Mas eu acredito sim, Will, que o conceito bíblico fundou todo o aspecto de ética, de moralidade, de certo, de errado. A Bíblia, ela que fundamenta isso. Porque
a partir do momento que Deus apresenta o correto, a gente entende a antítese desse correto como sendo o erro. Tá bom? Acho que eu espero que tenha respondido. Senão você manda aí de novo. Tá? Então, aqui, voltando aqui para o nosso texto aqui, o apóstolo Paulo faz algumas declarações. Por exemplo, Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia. Isso é objetivo, irmãos. Nós sabemos, ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E ele ressuscitou no terceiro dia. São verdades que Paulo prossegue dizendo que, se não fossem verdadeiras, seríamos as pessoas mais infelizes da terra. Versos 14 e 19. Paulo deixa isso bem claro. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e é vã nossa fé, no verso 14. No verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É uma verdade absoluta. Paulo está deixando isso bem claro. Os escritores dos evangelhos criam que seus relatos eram objetivamente verdadeiros também. João afirma claramente que seu relato teve fundamento em fatos. Observe ali João 21, verso 25, está aí na sua revista. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João está dizendo, eu vi isso, e a gente relatou as coisas mais importantes, mas há muitas outras coisas que Jesus fez, que não dava para a gente ficar relatando o tempo todo, senão, na percepção dele, no mundo da sua época, não teriam páginas para que pudesse descrever isso. Esses fatos puderam ser vistos, ouvidos e até tocados. 1 de João 1, verso 1 e 2, João disse, eu vi isso, gente, eu participei disso, eu estava lá. Embora filósofos e teólogos aprisionados em suas torres de marfim rejeitem a existência de verdades objetivas, muitas delas fazem parte da vida diária. Só antes da gente passar para o próximo slide, perceba que a revista ela tem falado de teólogos. Irmão, nós temos muito teólogo ruim. Nós temos muito teólogo que não crê nas Escrituras, que não crê que Deus existe. Nós temos teólogos que leem a Bíblia a partir da sociedade. Grandes teólogos conhecidos aí. Nós temos teólogos que desfilaram na Mangueira, no samba enredo, e disseram que o Jesus que a Mangueira apresentou lá no carnaval é verdadeiro. Ah, me poupe, vai ler a Bíblia, vai converter. Vai carpir uma data, um lote, fala alguma coisa, não vai fazer teologia. Então, a gente precisa perceber que tem muita gente no ambiente da teologia que não faz teologia pela ótica das Escrituras de Deus. Ele tenta moldar a Bíblia à realidade humana, que é subjetiva. E existem verdades que são absolutamente objetivas. Veja esse slide aí. Qual é o seu nome? Seu objetivo ou relativo? Seu nome é Pedro. Posso chamar você de Joana? Tem até medo de dizer que pode, tá? Mas ainda assim seu nome é Pedro. O pai e a mãe deu o nome de Pedro. Colocou lá no registro. É o seu nome. Em que dia você nasceu? Você nasceu naquele dia. Eu posso até registrar errado a data do seu nascimento. Eu sou de uma família que tem raízes bastante pobres e de cultura muito interessante. A minha mãe conta que no tempo que ela nasceu, lá atrás, ela e seus irmãos, os meus avós moravam numa pequena comunidade, uma pequena cidade, um bairro, um distrito, né? E às vezes não era incomum que as pessoas tivessem filhos e deixassem para juntar 2, 3 filhos, depois ia lá registrar tudo no mesmo dia. Então, às vezes, filhos com 2, 3 anos de diferença, tinha tudo a mesma data de nascimento. Independente da data que foi registrada, o dia do seu nascimento é uma realidade. Isso não muda. Você nasceu naquele dia, né? Que mais? Quanto custa a passagem de ônibus aí na sua cidade? Aqui em Maringá está custando quanto? 4 e quase 5, né? 4,30, né? É realidade, irmão. Chega lá no busão e fala, ó, eu tenho 4,10. Eu quero fazer uma corrida de 4,10. Não tem, você não entra no busão. É 4,30. Esse é o objetivo. Lembra daquela questão do 6 e do 9? Um está do lado aqui e diz, não, isso aqui é 9. O outro está do lado aqui diz que isso aqui é 6.
vai comprar uma coisa de R$9, aí vocês descobrem se é 9 ou é 6. Porque se for 6, vai te faltar. Essa ideia de subjetividade a gente precisa tirar da nossa mente, principalmente com respeito à fé também. Vamos lá. A própria declaração, não há verdade absoluta, só faz sentido se for lida como uma verdade absoluta. Percebe isso? Não há uma verdade absoluta. Afinal, isso é ou não é uma verdade absoluta? E desse modo ela é autorrefutável. Portanto, o pós-modernismo, com a sua relativização da verdade, é ilógico e contraditório. Porém, presta atenção nisso, ele é muito perigoso. Sabe por quê? Porque ele tem iludido as pessoas e tem criado nos seus corações pecaminosos o desejo de terem para si a sua própria verdade. O desejo de serem o seu próprio Deus. Muitos dizem que creem em Deus, na Bíblia. Mas, na verdade, eles creem em si mesmo e fazem da Bíblia uma espécie de aliado para as suas percepções mundanas. Apareceu um slidezinho aí para você sobre pós-modernidade. O pós-modernismo tem sabotado a fé de muitos estudantes de nível superior e apresentado novos desafios para as pessoas interessadas em evangelizá-los. Então, a galera da universidade, da escola, já está sabendo isso. Antigamente era nível superior, mas não é mais não, viu, irmãos? Eu já tenho alguns pais falado comigo que crianças de 12, 13 anos já têm enfrentado dificuldades aí com uma espécie de doutrinação. E quando a gente fala doutrinação, não é só política, viu, irmãos? Parar com esse negócio também. Tudo que fala agora no mundo é política. Falou, é política. Não é, irmãos. Existem doutrinações ideológicas que não são necessariamente do âmbito da política, tá? Isso é fruto do pós-modernismo. Muitos estudantes, eles têm enfrentado esses desafios, né? Então, aqui a gente vai ver agora, aqui, para a gente ir caminhando aí já para o nosso fim, né, que falando do relativismo universitário. Então, os estudantes o estudante não encontrará na faculdade professores que se dediquem a apresentar argumentos para confrontar a fé cristã, mas encontrará muitos professores que tentarão convencê-lo de que sua religião, como todas as outras, é meramente uma construção social e, portanto, relativa e subjetiva, estruturada em torno de opiniões falíveis e defeituosas, mantidas por conhecedores finitos que olham para as coisas da maneira como olham, porque eles mesmos pertencem a certo tipo de sociedade. Ou seja, talvez ele não vai ficar ali argumentando com você com argumentos teológicos, até porque ele não tem para refutar a sua fé. Então o que ele faz? Ele cata a sua fé, pacotão, e joga ela dentro de uma vala comum de pensamento ideológico produzido por um ramo da sociedade. Ele fala, você é assim porque todo mundo igual a você pensa assim. Então, isso é apenas um aspecto sociológico. Nós temos uma verdade fora disso. Espera aí, me poupe, cara pálida. Vamos discutir teologicamente então esse negócio aí, velho. Como é que você vem querer destruir minha fé se você não conhece? Bora lá. Vamos pôr esse negócio no papel, vamos discutir teologia na ciência, vamos discutir teologia na arte, vamos discutir teologia na filosofia, vamos discutir teologia na economia, na política, na ética. Então, os professores, muitos daqueles que advogam uma verdade absoluta, eles não vão discutir com vocês. Sabe por quê? Porque eles não têm argumento. Aí o que eles fazem? Eles jogam você na vala comum de um pensamento social. A sua religião é uma construção mental de um grupo social. Mais perguntas? O Delcio está perguntando. Ó, Delcio, se a pergunta for difícil, você não toca domingo, hein? É grande a pergunta, escutei. Como, então, devemos usar da nossa percepção subjetiva de maneira saudável? Como as experiências pessoais devem ser consideradas ao enxergar o mundo? Ou simplesmente a subjetividade humana e as experiências pessoais não podem ser elevadas em nenhum aspecto? Terminou? Uhum.
As nossas experiências subjetivas, Delcio, precisam ser todas levadas à submissão de uma verdade objetiva. Porque senão eu vou ficar escravizado pela minha percepção, pela minha emoção, pelo meu sentimento. Então, a minha subjetividade, ela é boa no que se refere a mostrar aquilo que eu sinto e a maneira como eu estou percebendo o mundo. Mas ela se torna má quando ela começa a virar uma verdade absoluta que me faz ver o mundo. Então, os meus pensamentos subjetivos sobre qualquer área, eles precisam ser levados ao crivo das Escrituras. Então, eu estou pensando isso sobre uma situação. O que a Bíblia diz a respeito? Como eu posso enxergar isso à luz das Escrituras? Olha, mas eu sinto isso com respeito a certa situação. Esse sentimento, ele é verdadeiro mesmo? Ele pode ser real no aspecto que você está sentindo, mas ele expressa uma verdade bíblica? É isso que eu devo sentir diante de uma situação dessa? Então, as nossas subjetividades, elas servem como um termômetro para que nós vejamos a que ponto nós estamos submetendo a nossa mente e coração, cantamos aqui, mente e coração à luz de Cristo. Porque senão as nossas subjetividades serão impositivas e se tornarão verdade. Não, pastor, eu acho que isso é isso daqui e ponto. Mas se isso é isso aqui e ponto, então você já criou, a sua subjetividade deixou, para você pelo menos, de ser subjetividade e se tornou uma verdade absoluta. Então todas as nossas subjetividades, elas precisam ser levadas ao crivo da cruz, ou ao crivo da teologia como um todo. Toda teologia emana da cruz. Teologia sem cruz não é boa. Então, por isso que a gente fala ao crivo da cruz. Então, elas precisam ser levadas ao crivo das Escrituras para que a gente possa ver se as nossas subjetividades podem evoluir para a verdade bíblica ou se nós, de fato, precisamos abandonar algumas das nossas subjetividades. Espero ter respondido. Tem mais pergunta aí? Tem? Pergunta aí, pecador. Você está aqui, ué? Vamos lá. Mandou um lá, então vamos lá, né? Eu vou fazer a pergunta do Leno, que está aqui do lado. Tá aqui, dando apoio, irmãos. Só. Tá bom. Enquanto aluno, como eu devo, ao ser confrontado por um professor ou até mesmo alguém na rua, apresentar o conceito de que a verdade é objetiva e não subjetiva? Eu acho que a gente precisa entender cada ambiente que nós estamos discutindo o assunto. Então, se eu sou um aluno, eu estou lá no meu ambiente universitário, e um professor faz um ataque frontal à minha fé, eu vou me defender objetivamente, tranquilo. Mas eu não sei se é correto ou se... Vamos lá, a Bíblia diz que a gente não precisa ficar perdendo tempo com conversa fiada, ponto. Se o seu professor não estiver disposto a, de fato, entender a sua fé, não fica jogando pérolas aos porcos. Então, assim, o senhor pensa assim, beleza, então o que o senhor falou é mentira, eu creio assim, a Bíblia diz isso, segue a vida aí, beleza? Então, eu não vou ficar me debatendo teologicamente com alguém que não quer uma discussão teológica. Da mesma forma na rua. Eu lembro que uma vez uma pessoa veio para um atendimento de gabinete, a primeira pergunta que a pessoa me fez, eu falei, eu não acredito, eu devo ter picado salsinha na tábua dos 10 mandamentos, alguma coisa eu fiz. Brincando, tá, irmão? Não creio nessas coisas, não. Mas vamos lá. Primeira pergunta que a pessoa fez, pastor, o que a Bíblia diz dos dinossauros? Eu falei, meu irmão, você está precisando assistir Discovery Channel. Então o cara quer curiosidade, ele tem um conceito de que a ciência é o supra-sumo e ele vem aqui tentar questionar. Irmãos, então fala o seguinte, você vai lá ler para mim, de Gênesis a Apocalipse, todos os dinossauros que você encontrar, traz aqui que eu explico. É uma perda de tempo. Você ficar respondendo curiosidade tola. Entende, Leno? Então assim, nós precisamos, de fato, estar prontos para defender a nossa fé. E quando Pedro fala de nós estarmos prontos para defender a nossa fé, não é para ficar debatendo. A ideia que Pedro tem é que a defesa da fé se dá aqui, no ambiente interno. Então, eu tenho que estar pronto para ter a convicção do que eu creio, independente do que o outro fale. Mas o outro é doutor em psicobiosofia. Problema dele. A minha fé não está fundamentada naquilo que ele pensa. Então, a defesa da minha fé se dá aqui. Eu gosto muito da frase de Spurgeon, eu acho que você gosta um pouco também
de Spurgeon, apenas acho, né? Que Spurgeon diz que o evangelho não precisa ser defendido. Ele é o quê? Lembra da figura que Spurgeon usa? Ele é um leão. Alguém precisa defender um leão? O que você faz com um leão? Solta ele. Então, fale do evangelho. Um professor fez alguma questão comigo, alguma pergunta, eu falo do evangelho. Uma pessoa da rua, eu falo do evangelho. Não vou ficar perdendo tempo com debates teológicos. Então, falar, eu creio assim, a Bíblia diz isso, diz isso, diz isso. Se ele não crê porque a Bíblia diz, ele não vai crer pela minha capacidade de convencimento. Até porque a minha capacidade de convencimento é pífia diante do evangelho. E aí eu uso a figura maravilhosa do filme. É obra de ficção, irmão, mas é boa, do filme Paulo. Lembra? Parte final, onde ele fala, olha, minha vida, tem gente que vive aí pela aguinha que escorre da mão, eu vivo por conta do mar, tal. Aí o homem que estava com ele falou assim, mas você está querendo me convencer? Paulo, eu não quero te convencer. Você não está entendendo. E nós precisamos beber daquela verdade ali. Porque aquilo ali, ainda que não seja uma narrativa bíblica, é um conceito bíblico do evangelho. Quando o evangelho chegar na pessoa, ele destrói, ele é demolidor. Então, uma palavra que você diga para alguém no ônibus, para o seu professor na sala, se de fato for o evangelho e o Senhor quiser salvar, ele é irresistível. Entendeu? Então, acho que a gente não devemos perder tempo com essas coisas. Sendo bem sincero, bem honesto com você. Então, não vamos perder tempo em tentar convencer aquele que não quer se convencer. Prega o evangelho. O evangelho diz isso. Se ele aceitou ou não, o evangelho vai torrar o cérebro dele. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Quero até pedir perdão para os irmãos aqui, porque travou o computador, então eu perdi algumas perguntas e... Manda no zap. Eu encontrei aqui, ó, no meu celular. Então tá. É uma do Amadeu aqui, ó. Ele fala, a verdade relatada nas Escrituras estão, se bem entendi, relacionadas ao alinhamento, condicionamento da cosmovisão individual à cosmovisão cristã, e quanto mais alinhado, maior é a verdade. Isso? A verdade, ela não aumenta e nem diminui. A verdade, ela não vai ter em si um valor intrínseco que seja advindo da crença, né? Diga-se de passagem, essa é uma ideia da mitologia grega, quando falava dos deuses gregos. Eles se tornavam mais fortes conforme eles eram mais adorados. E se eles não fossem adorados, eles ficavam mais fracos e até mesmo irritados. Quando nós falamos de desenvolver uma cosmovisão cristã, em detrimento de outras cosmovisões, não é que nós venhamos adicionar à verdade que nós cremos um maior valor. É que quanto mais cristão for a nossa visão, mais estaremos próximos da verdade. Ela não se tornará uma verdade melhor ou uma verdade pior. Nós simplesmente estaremos nos aproximando dessa verdade, né? É a ideia de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quanto mais eu entendo de Jesus, mais estou próximo do caminho, mais estou próximo da verdade, mais estou próximo da vida. Mas o valor disso continua sendo o mesmo valor. Se eu entendi a pergunta, Amadeu, então é nessa perspectiva aí que eu estou respondendo. Mais alguma pergunta? Vai lá, rapidinho. Tá, o Delcio comentou. Apenas um comentário do Delcio. A verdade relativa no mundo acadêmico é usada muito como muleta para desonestidade intelectual. Isso é claro, Delcio, foi preciso, né? Até porque a verdade relativa do mundo acadêmico, para eles, é uma verdade absoluta. Então, é uma desonestidade intelectual. Nós não inventamos filosofia. Isso aqui que nós estamos vendo aqui, 15 linhazinhas de filosofia, irmãos. Tem cara que é formado em filosofia. E ele esbarra nisso aqui, mas daí quando ele esbarra, ele faz o quê, Delcio? Aquilo que a gente acabou de dizer. Ele não tem um argumento sólido para discutir, ele coloca o cristianismo na vala comum das outras religiões. Então isso aqui é uma escolha pessoal. Ponto. Acabou a ideia filosófica dele. Mais alguma pergunta, não? Algum comentário? Bora lá, então. Com respeito a essa questão da faculdade, é que muitos professores dizem isso de maneira jocosa, né? Então, eles tentam sabotar a fé cristã, relativizá-la, trivializá-la, marginalizá-la, separá-la da objetividade. E isso é exatamente o que o Delcio falou aqui. É uma desonestidade intelectual.
Quando você vê em qualquer âmbito da sociedade que eles falam, não, religião é a parte. Isso é desonestidade intelectual, porque ele está dizendo o seguinte, o que você crê é a parte. Porque quem diz assim, religião é a parte, para ele já crê que religião não tem valor. O que ele está querendo dizer assim, o que eu creio tem valor, o que você crê não. Então, a sua religião é apenas uma escolha. E eu vou dizer um negócio, irmão, tem muito crente caindo nessa bobeira. E sabe por que está caindo nessa bobeira? Exatamente porque não entendeu a pergunta que o Amadeu fez agora. Porque não entendeu que a cosmovisão cristã te aproxima da verdade, não faz com que a sua verdade seja melhor. A cosmovisão cristã é a verdade objetiva, tá bom? Então, nada acontece com a verdade. Ela continua existindo e continua sendo verdade, ainda que todo mundo creia na mentira. Nada acontece com Deus. Se as igrejas tudo fechar, se o povo resolver tudo apostatar, Deus continua sendo Deus. Sabe por quê? Porque Ele não depende da nossa subjetividade. Ele é Deus. A verdade é única. Mas seres humanos abandonaram a sua capacidade crítica e tornaram-se viciados em um padrão de pensamento ilógico e contraditório. Isso a gente tem percebido. Então as pessoas abandonaram a capacidade crítica. Eles querem crer naquilo que eles querem crer. Conclusão. Está aí o slidezinho para você. Conhecemos verdades que não são só objetivas, mas também universais. Embora essas verdades sejam imutáveis, a mente humana é mutável. A verdade é imutável, a mente humana é mutável. Diga-se de passagem, por que você não pode medir a verdade objetiva por conta disso? Eu lembro que um dos sermões mais lindos e mais bíblicos que eu ouvi na minha vida foi por intermédio do pastor Ricardo Gondim. Nós estávamos na faculdade, o irmão pregou em Juízes 17 sobre a religião de Mica. Irmãos, que coisa fantástica a exposição das Escrituras. Hoje, semana passada agora, Ricardo Gondim diz que não consegue crer num Deus que não pensa igual a ele. Uai, que doideira é essa? Então o homem mudou, Deus continuou sendo o mesmo. Então, peraí, eu não consigo crer num Deus que seja menos misericordioso que eu, irmãos. A nossa misericórdia é trapo de imundícia. A gente só consegue ver o que está diante dos nossos olhos. Deus vê o que está além disso. Então, a ideia desse irmão teólogo hoje é o quê? De que Deus precisa se dobrar à sua subjetividade para que Ele tenha que ser Deus. Você percebe que quem passou a ser Deus aí no negócio? Quem que passou a ser Deus? Ele. Ele é Deus. E Deus só é Deus se for igual a Ele. Isso é um absurdo, irmãos. Então, embora as opiniões variem de pessoas para pessoas, a própria verdade não sofre mudança. Ela é o que é. E damos graças a Deus por isso. Amém? Para a gente terminar a aplicação, vai aparecer um slidezinho aí para você. Tá? Você consegue fazer uma lista com pelo menos 10 verdades objetivas sobre sua vida diária? Consegue fazer uma lista? Se você quiser, você pode fazer isso e mandar no meu zap. Daí eu vou... Eu ia falar para colocar no do grupo da igreja, mas não pode, porque o grupo da igreja é só administrador. Mas faz aí uma lista aí de 10 verdades objetivas da sua vida e manda para mim. Que a gente precisa entender que existe uma verdade, e ela não é nossa, ela é objetiva, ela está em Deus, tá ok? Amém? Tem mais alguma pergunta? Espero que a gente... Tem o quê? Pedido de oração? Tá. Então a gente vai... Pode colocar o pedido de oração, a gente já vai encerrar daqui a pouquinho. Pastor Márcio vai falar ou não? Tem que ligar, até para ver se pode visitar ou não, né? Não pode visitar. Tá. Nós estamos aí graças a Deus, irmãos, melhorou muito a nossa transmissão. Alexandre, junto com o Xandinho aqui, está ajudando e tem sido uma bênção. Mas a gente ainda está com alguma dificuldade de fazer com que vá para o YouTube. Tá? Existe uma maneira de ir para o YouTube e para o Facebook ao mesmo tempo. Tem pessoas que têm facilidade de assistir no Facebook, outras facilidade de assistir no YouTube, porque o YouTube você só clica e ele já vai para a televisão de quem tem Smart TV.
Ore por isso. Daqui mais umas 2 semanas, aí quem sabe a gente está... Nós estamos aprendendo a lidar com isso agora também, irmãos. Para a gente, tudo isso aqui é novidade. Nossa transmissão era via celularzinho. Se eu mostrar para você o celular que a gente transmitia, irmãos, você chora, é apavorante, tá? Parece um celular do Homem-Aranha, está tudo trincado, parece uma teia de aranha. Nós vamos orar sim pela dona Anice, pedir que Deus a abençoe, tá bom? Eu espero, irmãos, que tenha sido legal a nossa revista Escola Bíblica, que esteja sendo legal. A gente vai continuar mantendo esse ritmo, acredito que pelo menos mais umas 3 semanas, irmãos, pelo menos mais umas 3 semanas.